A Anatel libera o sinal para mais 7 capitais. Ficarão faltando então apenas 5 capitais para receber a nova tecnologia de quinta geração na internet. E para falar conosco sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Rafael Franco, que é um especialista em segurança cibernética e também CEO da AlphaCode. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Marcelo. Bom domingo. Vamos lá, vamos falar do 5G. Sem dúvida, prazer tê-lo aqui conosco, Rafael. Agora a gente já pode, de fato, nesse momento, nas cidades que já receberam, as capitais, houve, de fato, já uma diferenciação muito acentuada em relação ao 4G para o 5G? A tecnologia ela tem uma velocidade extremamente diferente, né? Muito maior, mas o número de usuários ainda é pequeno, justamente pelo número pequeno de aparelhos compatíveis nesse momento ainda. Sem dúvida. Os aparelhos, eles são muito mais caros. A gente até teve uma pesquisa divulgada nesse ano, que no ano passado eles começaram a chegar aqui os aparelhos 5G bem caros, depois houve uma queda. Ainda o aparelho é muito mais caro em relação ao 4G? De maneira geral, não é a tecnologia 5G que torna o aparelho mais caro, mas essa tecnologia ela foi disponibilizada primeiro nos aparelhos que são topo de linha, que normalmente são os mais caros, né, e que contam com mais funcionalidades do que os outros. Então, normalmente essa tecnologia ela chega primeiro nos aparelhos de maior valor e depois ela vai sendo distribuída nos aparelhos mais acessíveis. Nós sabemos, né, que muitas cidades não têm nem 3G ainda, algumas chegando ao 5G. Quem está com essa tecnologia, por exemplo, aqui em São Paulo, ele está sentindo, ele está recebendo ele está recebendo toda essa mudança positiva mesmo ou ainda parcial? Ainda é parcial, porque as áreas que têm esse sinal disponível ainda são poucas áreas, né? Você ainda não tem uma cobertura total da cidade. E aqui no Brasil a gente teve um lançamento precoce do 5G, que não era o 5G standalone, que é o 5G que está chegando agora no Brasil, que é realmente o 5G puro. Então, existe alguma confusão na cabeça dos usuários, que em alguns momentos imaginam que estão usando o 5G, mas não é o 5G standalone, é o 5G que já estava disponível no Brasil. Então, o 5G standalone ainda é disponível numa região muito pequena, em poucas áreas da cidade. Agora, Rafael, o que a gente pode imaginar, né? Porque é muito mais que velocidade, porque se fala o seguinte: haverá uma melhor utilização pelo agronegócio, pelas indústrias, a internet das coisas. De fato, é algo que vai trazer uma mudança muito substancial, uma disruptura mesmo? Com certeza absoluta. A característica mais importante do 5G acaba que não é nem a velocidade, mas é a latência. Para quem não está muito familiarizado com o termo, a latência é o tempo que um dado demora para sair do servidor da empresa e chegar até o aparelho do usuário. E essa latência ela é infinitamente menor no 5G, o que vai viabilizar, inclusive, carros autônomos, a internet das coisas, comunicação de milhões de dispositivos ao mesmo tempo, o que é inviável com as tecnologias atuais do 4G e do 3G. Então, podemos esperar processos produtivos do tipo, assim, máquinas agrícolas que são cada vez mais sofisticadas mesmo e precisam do sinal até aqui no Brasil, num país continental como esse. Elas vão funcionar sozinhas, essas máquinas, esses tratores, essas colheitadeiras. Na indústria, a internet das coisas também, os processos produtivos serão mais, inclusive, ágeis e, inclusive, mais produtivos de fato mesmo? Sim, com certeza. O 5G ele vai viabilizar esse tipo de aplicação, que é de alta complexidade e que demanda um número grande de conexões com uma latência baixa, né, com tempo de resposta imediata. Uma outra área que vai ser muito beneficiada é a área da saúde, porque procedimentos realizados à distância vão se tornar possíveis justamente por essa baixa latência de você poder efetuar um comando à distância e ele imediatamente chegar lá na sala de cirurgia, chegar no ponto que deve ser executado. Sem dúvida, eu pude até acompanhar uma reportagem aqui no ICESP, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo,
eles já utilizam um robô e aí a expectativa é justamente essa, a partir dessa tecnologia. Então, o profissional pode estar aqui em São Paulo, no hospital de ponta, e aí ele poder realizar uma cirurgia, auxiliar outro cirurgião em outra localidade do Brasil. Então, é como você disse, a questão da educação também, né, Rafael? A expectativa também que nós podemos ter aí num país que precisa elevar seus níveis de educação infantil, ensino médio. Isso também há uma expectativa muito positiva. Com certeza, porque ele vai viabilizar uma velocidade de conexão com a mesma qualidade que hoje a gente tem em casa, né, utilizando uma banda larga. Mas quando a gente pensa em cidades do interior que não tem ali uma infraestrutura, um cabeamento, o 5G ele vai viabilizar essa internet de banda larga e com alta disponibilidade em todos os lugares praticamente. Rafael, nós sabemos que hoje o celular também é um alvo preferido aí de assaltantes. A gente aqui na região da Avenida Paulista, eu já presenciei as pessoas que passam de bicicleta e levam os celulares, os aparelhos. Existe alguma mudança, alguma configuração que traga mais segurança justamente para os usuários? Porque cada vez mais a nossa vida está lá no aparelho mesmo, né? Que nós teremos as eleições. A grande maioria dos eleitores vai poder utilizar o e-Título, que é o aplicativo justamente da Justiça Eleitoral. Tem a questão financeira dos bancos, identificação, RG, carteira de habilitação, documentação dos veículos. Exatamente. A camada de segurança, a preocupação com segurança, ela vai precisar passar a fazer parte do dia a dia dos usuários, né? É muito comum você conhecer pessoas que não têm nem sequer senha no seu celular. E isso, há alguns anos atrás, nem era tanto problema, porque o celular era ali mais para fazer uma ligação ou para utilizar alguma coisa de menor importância. Com essas novas tecnologias, o celular ele se torna cada vez mais o centro da vida das pessoas, porque ali estão todos os documentos, acesso à conta bancária, como você mesmo disse, né, título de eleitor. Então, o usuário vai precisar cada vez mais ter cuidados de segurança, ter processos de segurança no seu dia a dia, cuidados com senha. E essas tecnologias mais avançadas, elas vão facilitar também a vida do usuário, né? Como as tecnologias de reconhecimento facial, biometria, que garantem que o acesso ao aparelho seja apenas do usuário. Rafael, para a gente fechar, a gente sabe justamente aí dessa questão dos aparelhos, da chegada aqui ao Brasil. Foi um leilão que foi realizado pelo governo federal, as empresas privadas elas assumiram os lotes, né? Então há um interesse, evidentemente, dessas empresas de acelerar esse cronograma, porque elas vão fornecer o serviço que elas vão cobrar. Então existe toda essa intenção. Mas a gente sabe também que, em razão até da pandemia, problemas nas cadeias produtivas, a China foi afetada até recentemente atrás também, inclusive Porto de Xangai chegou a fechar, é o maior do mundo. Qual o cronograma que você imagina para haver uma mudança substancial mesmo em relação aí ao 5G, ele se expandir de fato aí 3 meses, 6 meses ou mais tempo ainda? Eu considero, pelo que eu acompanhei das últimas ondas de chegadas de tecnologia no Brasil, eu tenho uma visão que vai demorar um pouco mais de tempo, tá, Marcelo? Eu imagino que para ele efetivamente fazer parte do nosso dia a dia e começar a substituir as nossas outras conexões, eu imagino que um pouco mais de um ano. Um pouco mais de um ano, então, essa expectativa, claro, então, por enquanto muito mais marketing do que serviço, né, Rafael? Exatamente. Conversamos com o Rafael Franco, que é um especialista em tecnologia, conversando conosco para falar do 5G. Foi um prazer tê-lo conosco aqui, Rafael, e é claro, você retorna conosco. Vamos